Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, primeiro capítulo. Fazem 2 semanas que nós não usamos esse texto para a nossa reflexão e análise aqui à noite. Nós tivemos a nossa ceia, semana retrasada, e semana passada nós tivemos a presença do pastor Ricardo aqui entre nós. Então, eu queria lembrar, ou relembrar, algumas coisas que nós vimos nas 2 primeiras semanas. Hoje é o 3º sermão, a 3ª reflexão neste Evangelho, para que a gente não se perca muito ao analisar o texto que vamos analisar hoje. Na primeira mensagem, nós vimos que esse livro que nós nos propomos a analisar, o Evangelho de Lucas, essa palavra Evangelho, ela nos lembra, ou o livro nos lembra, que é um tipo de literatura diferente, singular do cristianismo. Só o cristianismo tem esse tipo de literatura. Vimos que Lucas é chamado de sinótico, porque ele é muito semelhante a 2 outros evangelhos, Mateus e Marcos. Vimos que Lucas era companheiro do apóstolo Paulo, viajou muito com Paulo. E esse é um dos motivos pelos quais o Evangelho, ou esse texto aqui, ganha credibilidade, porque um dos critérios canônicos é a chamada apostolicidade, a necessidade do escritor ter tido contato direto com algum apóstolo. Vimos também algumas peculiaridades, singularidades do prefácio, desses versos iniciais do Evangelho de Lucas. E dentre tantas coisas que nós vimos ali, nós descobrimos, ou lembramos, que Lucas é, na verdade, o primeiro volume de uma obra de 2 volumes, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Vimos que Lucas escreve para um homem chamado Teófilo, que muito provavelmente era um oficial romano, um gentio, não era um judeu. Vimos, segundo o autor, que o evangelho que ele anuncia, ou seja, o cristianismo, ele não é baseado em mitos, em fábulas, mas o evangelho anunciado, ele é baseado em fatos concretos, em evidências concretas. Vimos também que o texto que nós temos em mãos, ele é resultado de uma excelente pesquisa, de muito estudo e pesquisa feito pelo autor deste evangelho. Vimos que Lucas escreve de forma ordenada, lógica, com um texto de excelente qualidade. Poucas pessoas na época tinham a erudição que Lucas tinha. E vimos também, ainda na primeira mensagem, que catequese é algo fundamental para o amadurecimento da nossa fé. Isso foi o que nós vimos na primeira mensagem. No segundo texto, ou no segundo momento em que nós estivemos estudando esse evangelho, nós aprendemos que Lucas, ele usa de paralelismo para falar do nascimento de Jesus e de João Batista.
Continuando o paralelo, Lucas fala do ímpio Herodes e do piedoso Zacarias, de um governante mau e de um sacerdote santo. Aprendemos também com o exemplo deste casal, Zacarias e Isabel, que compatibilidade espiritual é algo muito importante, fundamental para que haja felicidade num casamento. Depois nós vimos que mesmo no meio de uma sociedade corrupta e perversa, Deus levanta servos fiéis, que foi o caso de Zacarias, que foi levantado por Deus num contexto de muita perversidade. Vimos que Zacarias e Isabel, apesar de servirem fielmente ao Senhor, eles não tinham filhos, algo que era muito importante para a felicidade de um casal naquela época. Isso nos lembra do fato ou da verdade de que servirmos a Deus não nos faz imunes ao sofrimento e à dor. Mesmo quando nós nos dedicamos ao serviço do Senhor, nós podemos ter problemas, tribulações, dificuldades, sonhos não realizados nas nossas vidas. E vimos também o fato de que, apesar dos problemas e apesar de não ter a sua oração atendida, eles continuaram servindo a Deus. Tem muita gente que, quando Deus não abençoa, deixa Deus de lado. É o exemplo, ou é ali a questão da mulher de Jó, quando ela disse para o marido: abandona teu Deus e morre, porque Deus deixou de ser útil. Vimos também que a incapacidade dos homens é a oportunidade de Deus, ou seja, foi diante das limitações da idade e da impossibilidade de Zacarias e Isabel terem filhos que Deus operou o milagre. Então, a incapacidade dos homens é a oportunidade de Deus. Caminhando para o fim daquela mensagem, nós falamos um pouco sobre os anjos, estes seres que Deus criou, que são servos dele, ministros dele, para abençoar o seu povo. E por fim nós vimos que Zacarias, ele recebeu a visita do anjo, recebeu uma mensagem divina quando ele estava desempenhando a sua tarefa. Lembrando-nos de que quando nós estamos realizando as nossas tarefas diárias, Deus normalmente fala conosco. Então, não é necessariamente em momentos de culto ou em momentos a sós, lá na nossa devocional, não são só nesses momentos que Deus fala conosco, mas Ele também nos fala nas nossas tarefas comuns, quando nós estamos desempenhando os nossos afazeres. Foi mais ou menos isso que nós vimos nesses 2 domingos. Viram quantas coisas nós já vimos? Quantas coisas nós já aprendemos em 12 versos. Então vamos aí estudar hoje o verso 13, 14, 15, 16 e 17. Dizem assim: disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas aqui. Somos carentes e necessitados do Teu favor, do Teu auxílio, da Tua ajuda. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, auxilia-nos. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Perceba que o verso 13 começa com uma palavra do anjo a Zacarias. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. Parece que antes de qualquer coisa, antes de anunciar a mensagem, antes de dizer que ele seria pai, antes de qualquer tipo de diálogo, Zacarias precisava restabelecer, o anjo precisava restabelecer a confiança de Zacarias. Porque como nós vimos em algumas mensagens lá atrás, acho que na primeira, o encontro do sobrenatural com o humano sempre gera medo, temor no ser humano. Então, quando ele se depara com o anjo e fica amedrontado, o anjo, para restabelecer a confiança, ele diz: não temas. Não precisa ficar com medo. Não se sinta amedrontado. Anime-se. É o que ele diz aqui. E é assim impressionante como que a Bíblia, como que a Escritura usa repetidamente essa expressão, não temas. Como que nós nos deparamos com esta expressão corriqueiramente? Na verdade, alguém já catalogou e descobriu que a expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Pode ser mera coincidência, pode ser que seja pura coincidência, mas é muito bom a gente pensar que existe uma expressão dessa para cada dia no ano, não é? E uma ainda está lá de sobra. Se você precisar de duas no dia, não temas, não temas. Quem conhece um pouquinho de história sabe que Carlos Lacerda foi uma das pedras no sapato de alguns políticos na história do Brasil. E numa das suas discussões e debates com Juscelino Kubitschek, JK virou-se para ele e disse assim: ô Lacerda, Deus poupou-me do sentimento de medo. Não tenho medo de você. E você? Você tem medo de quê? Quais são os seus medos? A vida, ela sempre apresentará situações que nos incitam ao medo. Se não for a enfermidade, serão as dificuldades financeiras. Se não for a pobreza, pode ser a rejeição.
Se não for o medo do fracasso, pode ser o medo da solidão. Nós sempre iremos nos deparar com situações que nos levam ao medo. Até o último dia das nossas vidas. O físico Max Planck, ganhador do Prêmio Nobel em 1918, ele afirmou que o longo caminho que o levou à descoberta da teoria quântica nunca teria sido atravessado se o grupo de pesquisa dele tivesse medo de cometer erros. Se tivéssemos medo, nunca teríamos descoberto a teoria quântica, disse ele. Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos, no seu discurso de posse, quando quase ninguém naquela nação acreditava no ressurgimento daquele país, ele disse assim: permitam-me afirmar que nós só temos uma coisa a temer: o próprio temor, o medo sem nome, irracional e sem justificativas. Quando o anjo chega diante de Zacarias, a primeira coisa que ele diz para Zacarias é: não temas. E a Bíblia fala não temas centenas de vezes. Por que será que esta questão é tão séria? Por que esse negócio de medo é tão sério? Por que a Bíblia o tempo inteiro nos exorta a não temer? Dentre as muitas respostas que nós poderíamos oferecer, talvez a melhor delas seja aquela que diz o seguinte: não tenha medo. É outra forma de dizer assim: tenha fé. Não ter medo é sinônimo de ter fé. Porque em muitas situações, quem tem medo não tem fé. Pedro teve fé para sair do barco e começou a andar sobre as águas, mas no meio do caminho ele teve medo. Reparando, pois, na força do vento, temeu e começou a afundar. Por que essa questão de medo é tão sério? Porque ter medo muitas vezes é ausência de fé. E sem fé, dizem as Escrituras, é impossível agradar a Deus. Medo muitas vezes é sinal de que nós não descansamos em Deus, não confiamos em Deus. Então essa é uma questão muito séria. O anjo diz: Zacarias, não temas. E logo depois ele diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Esse verso traz junto dele uma das verdades mais consoladoras da palavra de Deus para mim. Esse verso nos ensina que a demora em serem respondidas não significa que as orações foram rejeitadas. Vou repetir. A demora de Deus em responder às nossas orações não significa que Deus as rejeitou, ou que Deus as ignorou. Quantas vezes vocês acham que Zacarias e Isabel pediram a Deus por um filho? Certamente que ao longo de décadas eles oraram, eles pediram a Deus um filho.
Ao longo de anos, eles podem ter pensado que os clamores, que as orações deles foram em vão. Agora, já em idade bem avançada, já idosos, e provavelmente eles já tinham parado de mencionar o assunto diante de Deus, porque gente da idade deles não gerava mais filhos. Quando provavelmente eles não oravam mais por um filho, quando o tempo de ter um filho, quando a esperança de ter um filho já tinha passado, Deus ouve a oração. Deus responde a oração. A demora em serem respondidas não significa que as orações são rejeitadas. Apesar disso, apesar do tempo que Deus levou para responder a oração daquele casal, inclusive, tem muita gente que morre e não vê as orações serem respondidas. Elas só são respondidas depois que a pessoa morre. Isso acontece muito. Apesar do tempo, as palavras do anjo mostram para Zacarias que as orações dele e da esposa ao longo de anos não foram esquecidas. Olha o que o anjo diz, gente: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que coisa extraordinária, não é? Quem não gostaria de ouvir uma declaração dessas? E ainda por cima de um anjo. Um anjo que vira e diz assim: Geraldo, as tuas orações foram ouvidas. Gesiel, as suas orações foram ouvidas. Que coisa extraordinária! E mais. Não foi uma resposta pequenininha. A oração que foi resolvida, que foi respondida, foi uma oração extraordinária. A resposta é extraordinária. Ele diz assim: a tua mulher dará à luz um filho, mesmo em idade avançada, a sua esposa dará à luz. Gente, este verso aqui, ele traz alento, ele traz esperança para os nossos corações. Por quê? Quantos aqui que oram há anos pela conversão de um filho? Eu sei que tem gente aqui que ora pela conversão dos filhos. E não é há um mês ou há um ano, não. E parece que o negócio só vai de mal a pior. Quantos aqui que oram pela oração de um cônjuge, de um familiar, oram por situações que parecem ser impossíveis de serem resolvidas? O que o texto está nos dizendo, nos ensinando, é que nós não podemos concluir precipitadamente que as nossas orações, que as nossas súplicas, elas são inúteis. Que nós estamos, como disse lá um dos amigos de Jó, lançando palavras ao vento, simplesmente porque tem meses, tem anos que nós oramos e nada acontece. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós determinarmos a época ou a maneira como os nossos pedidos serão respondidos. O que é o nosso dever? Jesus disse lá: o nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Agora, se Deus vai responder hoje, mês que vem ou daqui a 30 anos, isso é com Ele.
Mas aqui nós aprendemos esse princípio, de que a demora em serem respondidas não significa que as nossas orações foram rejeitadas, desprezadas, ignoradas por Deus. Verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Olha que coisa linda que o anjo diz para esse homem. Ele diz ao sacerdote que o coração dele se encheria de uma alegria indizível. Aliás, não só ele. O anjo vai dizer que muitas outras pessoas iriam se alegrar, iriam se regozijar por causa da vida e do ministério de João Batista. O nascimento do filho de Zacarias não apenas produziria um júbilo instantâneo ali, imediato, no pai e na mãe, mas quando aquela criança se transformasse num homem, muitos dariam graças ao Senhor pela existência de João. É o que dizem os versos 16 e 17. Eu pergunto, será que existe alguma coisa que traga mais alegria ao coração de um pai, ao coração de uma mãe, do que ver os seus filhos nos caminhos de Deus? Existe. Quando eu oro pelos meus filhos, o que eu peço a Deus é isso. A principal coisa é essa. Provérbios 10, verso 1 diz assim: o filho sábio alegra o seu pai. O anjo disse ao pai que a criança seria cheia do Espírito Santo. Gente, qual é o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos? Qual é o maior legado? Riqueza? Bens? Posição social? Apartamento? Faculdade? São essas as coisas mais importantes. A graça divina é a herança mais valiosa que nós podemos desejar e pedir a Deus para os nossos filhos. Até que os filhos deem provas convincentes de que eles são convertidos, como que o coração de um pai e de uma mãe descansa? Certamente que essa é uma angústia que eu, como pai de duas crianças, vou ter ao longo dos próximos anos. Saber se os meus filhos, eles vão trilhar pelo caminho da fé. Quaisquer que sejam as aspirações para os nossos filhos e para as nossas filhas, nós devemos desejar antes de qualquer coisa, que eles façam parte da aliança, que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Seu filho pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser petroleiro, pode ter pós-graduação, pode ter mestrado, pode ter doutorado, pode ter pós-doc, mas nada disso trará alegria para o seu coração se ele não tiver aquela siglazinha APD, aprovado por Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que o coração de um pai pensa a respeito dos seus filhos. O anjo vira para Zacarias e diz assim: o seu filho. Deus não apenas respondeu à oração de te dar um filho, mas Deus vai te dar um filho tão extraordinário
que Ele trará alegria para o seu coração, que Ele será motivo de júbilo e de alegria para muitas pessoas. Que notícia extraordinária! Irmãos, se for verdade, se é verdade que nada no mundo traz mais alegria ao coração dos pais do que ver os seus filhos convertidos, o oposto também é verdade. Nada no mundo traz maior dor ao coração de uma mãe do que ver o seu filho perdido. Talvez não exista dor maior do que essa. Eu não sei como que Deus administra isso, porque a Bíblia diz que lá no céu não haverá tristeza, que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Mas eu penso que se alguma coisa pudesse estragar a minha alegria lá no céu, sabe o que seria? Ver que os meus filhos não estão lá, porque eu negligenciei, porque eu afrouxei a educação cristã que eu deveria ter dado a eles. Claro, a salvação é individual, por mais que a gente faça, a fé é individual. Mas os pais são responsáveis por educá-los. Por outro lado, se existe uma aflição no inferno que pode ser mais amarga do que outra, sabe qual seria esta aflição? Ouvir os seus filhos ou os meus filhos dizerem para a gente assim: pai, mãe, foi a sua negligência que me trouxe para cá. Foi a sua falta de joelho no chão que me trouxe para cá. Conquanto, saibamos que a fé é individual. Mas eu estou dizendo isso porque a Bíblia, ela tem um comentário lá no Antigo Testamento sobre o profeta Eli, muito sério. A Bíblia, lá no Velho Testamento, diz que Eli, na forma de educar os seus filhos, diz assim que, fazendo-se seus filhos execráveis, o que aconteceu? Eli não os repreendeu. Não os repreendeu. Eli era um bom homem. Quando nós lemos a história de Eli, nós vemos que Eli era um bom homem. Eli constantemente falava com seus 2 filhos ímpios: faça isso, não faça aquilo. Eli falava. Só que os filhos não davam atenção ao que Eli falava. E foi aí que Eli falhou. Por quê? Porque ele não usou da sua autoridade paterna. Para quê? Para repreender os filhos. Fazendo-se execráveis, não os repreendeu. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Não basta orar pelos filhos. Você acha que é só botar o joelho no chão e orar?
Não basta orar pelos filhos, não basta orar com os filhos, é necessário advertir, exortar, disciplinar, reprimir. É necessário que existam castigos, proibições. É necessário e extremamente saudável colocar limites nos filhos. Seus filhos podem se perder, mesmo que você tenha educados nos caminhos do Senhor. Claro que pode, porque a fé é individual. No entanto, se eles se perderem, sem que você tenha feito a sua parte, a sua dor será insuportável. Insuportável. Que Deus nos dê o privilégio de ver essa criançada toda que está aqui, que a gente ora por elas. Daqui a 15, 20 anos, nos caminhos do Senhor. Que Deus nos dê o privilégio de vermos os nossos filhos honrando ao Senhor. Coisa muito boa deve ser quando um pai abre a porta do quarto de um filho e vê o seu filho ajoelhado em oração. Esse é o meu sonho. Eu tenho outros sonhos para os meus filhos? Tenho. Mas o meu maior sonho é esse. Apanhá-lo de joelhos em oração. Você vê os seus filhos orando? Se não vê, ore você. E você que é filho, que aqui está, perceba o mal que você pode causar nos seus pais. Perceba a dor que você pode gerar no coração dos seus pais. Quanta dor nós que somos filhos podemos gerar no coração dos nossos pais. Eu citei Provérbios 10:1. O filho sábio alegra o seu pai. Essa é a primeira parte do verso. Mas você sabe qual é a continuação, a segunda parte desse verso? O filho sábio alegra o seu pai. E o final do verso diz assim: mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então eu falo para você que é filho, será que os seus pais se alegram com o estilo de vida que você tem? Será que eles aprovam a conduta que vocês têm tido? Será que vocês trazem mais alegria ou desgosto aos seus pais? Que coisa extraordinária que o anjo disse para Zacarias: você vai ter um filho, e esse teu filho trará muita alegria para você, trará regozijo às pessoas que estão próximas a você. Muitas pessoas agradecerão a Deus pela vida do seu filho. Verso 15: isso acontecerá, diz o anjo, pois ele será grande diante do Senhor. Vocês sabem o que Jesus disse sobre João Batista? Não está aqui, está lá em Mateus 11:11. Quando João tem aquela queda, aquela oscilação na fé, porque ele está preso lá no cárcere e não acontece nada com ele, e
ele chama os discípulos dele e manda um recado para Jesus, uma pergunta para Jesus. E eu imagino não, o texto diz isso, que quando os discípulos de João chegam e perguntam a Jesus assim: o nosso mestre mandou te perguntar se tu és o Cristo ou nós devemos esperar outro. Por causa da crise que João estava vivendo. E aí quando Jesus dá a resposta para os discípulos de João e eles vão embora, Jesus vira-se para as pessoas que estavam próximas ali. Pode ser que aquelas pessoas tenham imaginado assim: nossa, João Batista perguntar uma coisa dessas. Jesus vira para o povo e diz assim: olha só, entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. Ninguém. E é muito interessante, é o que o anjo está dizendo aqui, né? Ele será grande diante do Senhor. É muito interessante descobrir o que Jesus, o anjo e a Bíblia diz sobre grandeza. O que é grandeza? Quando diz ele será grande, entre os nascidos de mulher ninguém foi maior. Quando se fala de grandeza, o que é grandeza nas Escrituras? Vamos dar uma olhada? Abra aí, por favor, Lucas 9. Lucas 9, verso 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Viu? Sobre grandeza. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Próximo texto, Mateus 18. Mateus 18, os primeiros 4 versos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Percebeu? Quando Jesus descreve a natureza da verdadeira grandeza, quando Jesus vai definir o que é grandeza, ele o faz em termos de humildade. E quem é este grande homem que o anjo diz que ele será grande, que Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve maior? Quem é este grande homem chamado João Batista? Quem foi João Batista? Alguém altamente humilde. João foi o precursor de Cristo, ou seja, ele atraiu a atenção, não para ele atraiu a atenção para Jesus. Quando Jesus se aproximava, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. O que é grandeza? Grandeza nas Escrituras tem a ver com humildade. Irmãos, que diferença dos valores e dos padrões do mundo. Quem é que o mundo considera grande? Os magistrados, os estadistas, os pensadores, os desportistas, os artistas, os que têm uma conta bancária recheada, os que têm sucesso na carreira profissional, os que possuem imóveis. Estes são os homens
que a sociedade considera grandes. Mas não é esse tipo de grandeza que é reconhecida no céu. Quem é grande no céu? Neymar? Bill Gates? Os gênios desse mundo? As pessoas que aos padrões Stephen Hawking? Esses são grandes? O céu julga e avalia cada homem de acordo com a posição que estes homens irão ocupar no último dia. Num dos seus livros, C.S. Lewis diz que às vezes nós passamos por um mendigo, por uma pessoa muito pobre, analfabeta, mas convertida. E Lewis diz que se nós tivéssemos condições de ver quem esta pessoa será no último dia, a nossa tendência seria de adorá-la. Sabe por quê? Diz Lewis. Porque os crentes no Senhor, palavras dele, carregam junto de si um eterno peso de glória. Esses são os grandes. Grande para os anjos são aqueles que fazem a vontade de Deus humildemente. Esta é uma grandeza que está ao alcance de todos. Qual é a lição aqui, gente? A lição é que humildade cabe em todo lugar. As mãos postas diante do céu são melhores que os aplausos. Não se esqueça, a humildade cabe em todo lugar. E humildade não tem nada a ver com a sua maneira de vestir, com o salário que você ganha. Humildade não tem nada a ver com o lugar que você mora, com o veículo que você dirige. Porque existem muitas pessoas pobres que são altamente arrogantes. Existe muita gente pobre que arrota superioridade. Não se esqueça, humildade não tem a ver com essas coisas. Humildade não tem nada a ver com aparência. Deus jamais ordenou que parecêssemos humildes. É um erro muito vulgar imaginar que um semblante melancólico é indício de um coração contrito, de um coração agraciado. Não existe um único texto na Bíblia que diz que a proeminência dos ossos é evidência de graça. A pessoa está lá, raquítica, pautadinha dela. Se fosse assim, o esqueleto vivo, ele deveria ser exibido não apenas como uma curiosidade da natureza, mas como padrão de virtude. Alguns dos maiores velhacos do mundo, eles têm lá uma aparência tão contrita que parece que eles vivem de gafanhoto e mel silvestre. Humildade não tem a ver com nada disso. Humildade tem a ver, sabe com o quê? Com atitude. Usando Jesus como exemplo, o apóstolo Paulo disse assim: tende em vós o mesmo sentimento
que no original não é sentimento, é atitude. Tende em vós a mesma atitude que Jesus Cristo teve. E qual foi a atitude que Jesus teve? Paulo passa a descrever ao longo daquele texto de Filipenses. E o que aconteceu ali? Jesus teve uma atitude. Humildade tem a ver com atitude. Muito mais do que palavras, atitude. Conta-se que John Owen certamente que foi uma das mentes mais brilhantes da história do cristianismo. Leia os livros de John Owen para você ver. Teologia pura, sabe? John Owen era inteligentíssimo, muito capaz. Autor de um dos clássicos da fé cristã, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Um clássico que fala da expiação limitada. Poucos teólogos tiveram a genialidade de Owen. E John Owen gostava muito de ouvir um funileiro iletrado, de nome John Bunyan. Bunyan era um iletrado. E Owen gostava muito de ouvi-lo pregar. E uma vez o rei Charles, que tinha contato com Owen por causa da genialidade dele, chamou Owen e perguntou assim: Owen, como que alguém da sua capacidade anda quilômetros, vários domingos, até a paróquia do funileiro para ouvi-lo pregar? E Owen disse assim: Majestade, pudesse eu ter a habilidade do funileiro para pregar, abriria mão alegremente de todo o meu aprendizado pela capacidade do funileiro. Você sabe mais ou menos o que é isso? É um Augustus Nicodemos chegar e sentar aqui para me ouvir. E assim, muito pior, porque Bunyan era muito melhor do que eu, né? Mas alguém de uma genialidade parar para ouvir alguém menor. Isso é humildade. Humildade tem a ver com atitude, gente, para com o outro, para com o próximo. Há um pensamento de A.W. Tozer, está aí no esboço, que é onde ele diz assim: depois de mais de 30 anos de observação do cenário religioso, sou forçado a concluir que muitas vezes santidade e liderança da igreja não são sinônimos. Em muitas ocasiões preguei a cristãos cheios de graça, que conseguiram chegar muito mais longe que eu nos doces mistérios de Deus, a ponto de realmente me sentir indigno de amarrar os cordões de seus sapatos. Todavia, eles se assentavam e ouviam mansamente, enquanto alguém que lhes era inferior se levantava no lugar de proeminência e declarava com imperfeição verdades que de longa data lhes eram familiares por meio da íntima e bela experiência. Eles deviam saber e sentir que a teoria e o conhecimento apresentados no sermão eram poucos, reais e vívidos, mas nada diziam e, sem dúvida, apreciavam o pequenino benefício que havia na mensagem. Zacarias, o seu filho será grande diante do Senhor. Sabe o que fez João Batista ser grande? A sua humildade. Não se esqueça disso. A humildade
ela cabe em todo lugar. Verso 15 ainda. O anjo diz: e ele será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Essa expressão aqui, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, será que ela sugere que ocorreu algo misterioso no coração de João Batista quando ele estava no ventre da sua mãe? Será que é isso? Ou será que é simplesmente uma expressão que indica uma extensão de tempo, do tipo assim, do início ao fim da sua vida, João será cheio do Espírito Santo? Pode ser, né? Pode ser que o anjo está dizendo assim, ó, desde o início até o fim da vida, ele será abençoado por Deus. Porque esse verso, ele toca num assunto dos mais debatidos, dos mais controversos no meio evangélico. A criança que morre vai para o céu. O bebê, se minha filha falecer, ela vai para o céu? Não se apresse a dizer assim, vai sim, pastor. Todas as crianças vão para o céu. Não se apresse a dizer isso, porque a questão não é tão simples. Lembre-se do fato de que todas as crianças são pecadoras. Todas elas são. Mariana que está ali, ó, pecadora. E qual é a prova de que Mariana é pecadora, de que Alice é pecadora? A possibilidade da morte. Porque só morre aquilo que é contaminado pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Só morre aquilo que é contaminado pelo pecado. Ou seja, as crianças também precisam da graça de Deus nos seus corações para serem salvas. Elas também precisam. No entanto, para serem agraciadas, segundo a doutrina das Escrituras, elas precisam reconhecer os seus pecados, confessar a Cristo como seu Senhor. E como que elas podem fazer isso se o entendimento que elas possuem ainda não é necessário para entender pecado, para entender graça, para entender remissão, para entender redenção? Esse é um ótimo debate. E aí, existem pensadores, não são muitos, mas tem. Existem pessoas que acham que o eleito não morre na infância. Qual é a consequência disso? O inferno está lotado. São poucos, mas você encontra alguns deles. Baseado no que? Eles entendem que graça é mediante o entendimento de pecado, arrependimento e redenção. Existem outros. Charles Spurgeon. Spurgeon pensava diferente. Spurgeon diz assim, não tem conversa, criança que morre vai para o céu. Todas as crianças vão para o céu. Inclusive, diz Spurgeon, esse é o motivo pelo qual o céu tem mais gente que o inferno. Spurgeon vai dizer que no céu tem mais gente que no inferno por causa das crianças.
E ele diz que de alguma forma misteriosa, Deus atua na alma das crianças e as salva. Existem outros teólogos que vão dizer o seguinte: nem uma coisa nem outra. Nem toda criança que morre vai para o inferno e nem toda criança que morre vai para o céu. Existe teólogo que vai dizer assim: criança que é filho de pai e mãe crente, ou um dos dois é crente, vai para o céu. Por causa da questão da aliança, da doutrina da aliança. Se baseia naquele texto de 1 Coríntios 7 que diz assim: porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, a mulher incrédula é santificada por causa do marido, de outro modo os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 10, que é o capítulo que fala do chamado eficaz, diz assim: as crianças que morrem na infância, se eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, que obra quando, onde e como lhe agrada. É o que diz a nossa confissão de fé. Na tradução que foi feita para o português da nossa confissão de fé, que foi publicado pela editora Fiel anos atrás, que é um livrinho chamado Fé para Hoje, os editores, lá no final do livro, eles escreveram o seguinte comentário: os artigos 10.3 e 26.4, parte B, que é esse aqui, são afirmativas que não possuem a mesma sustentação bíblica que as demais doutrinas desta confissão. Ou seja, os editores da confissão lá da Fiel, eles deixam essa questão em aberto, por entender que a Bíblia não fecha a questão sobre o assunto. Por entender que não há base bíblica suficiente para afirmar que sim, nem que não. Então, existe uma controvérsia sobre esse assunto que é de séculos. E você acha que eu vou te dar a resposta? Eu não sei. O meu desejo é que Spurgeon esteja certo. Esse é o meu desejo. Agora, você não vai ouvir da minha boca dizer assim: a Bíblia diz que toda criança que morre vai para o céu. Você não vai ouvir. Eu desejo, mas eu não tenho base bíblica suficiente para te dizer isso. Verso 16 e 17: e converterá. Gente, eu estou olhando a hora aqui, só que meu relógio está no horário antigo, eu estou achando que é 8 horas ainda, mas estou acabando. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, olha o que esse anjo diz acerca de João Batista. Ele diz para Zacarias: Zacarias, o seu filho converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Zacarias, o seu filho, ele irá diante do Senhor com a capacidade, com o poder que foi dado ao profeta Elias, para converter coração de pais e filhos, para converter o coração de desobedientes à prudência.
e para habilitar para Deus um povo preparado. Que coisa extraordinária! Conquanto saibamos que o poder do convencimento é do Espírito de Deus, quem que convence a pessoa da incredulidade para a fé? Espírito Santo. Quem que convence a pessoa da fofoca para o domínio próprio? O Espírito Santo. Quem que convence a pessoa do orgulho para a humildade? O Espírito Santo. Não é o pregador. Não são os argumentos do pregador. Nós sabemos disso. No entanto, o que o texto está dizendo aqui é que o pregador, ele é um instrumento de Deus. O pregador, ele é alguém usado por Deus para conduzir as pessoas da ignorância para o conhecimento. É alguém usado por Deus para conduzir uma pessoa do descuido para a consideração, do pecado para a santidade. Olha o que o texto diz, que o pregador é aquele que habilita para o Senhor um povo preparado. Que responsabilidade! É aquele que vai lapidando, moldando através da pregação o caráter, a personalidade, os gostos das pessoas. Comentando esse texto aqui, J.C. Ryle diz assim: oremos dia e noite por ministros como esse. São eles as verdadeiras colunas da igreja. Feliz a igreja e a nação que possui vários desses homens. A erudição, os títulos, os talentos, os prédios majestosos não susterão uma igreja viva sem esses homens. Almas não serão salvas, não haverá boa vontade e Cristo não será glorificado, a não ser por homens que sejam cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos orar e pedir a Deus que Ele levante entre nós pregadores fiéis. Pessoas que são amantes das Escrituras e ao mesmo tempo são piedosas. Pessoas que têm uma genialidade acima da média e que ao mesmo tempo é humilde. A maior parte de vocês aqui não teve o privilégio de ter um contato mais próximo com o pastor Ricardo. Irmãos, aquele homem que esteve aqui semana passada, ele já pregou em mais de dezenas de países. Esse ano ele pregou no congresso da CEPAL para milhares de pessoas. Ele já escreveu quase que 10 livros. Livros que você pega e você vê como que alguém é capaz de escrever aquelas coisas. E alguém que na hora que senta para jantar com você, você fica à vontade como se estivesse conversando com um familiar seu.
Homens que são geniais e ao mesmo tempo são piedosos. Homens que têm a capacidade de João Batista para atrair as pessoas da cidade para o deserto para ouvi-lo, mas que eram extremamente humildes, a ponto de dizer: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Homens assim, diz a palavra de Deus, diz o anjo, são esses que estarão habilitando para o Senhor um povo preparado. Nós precisamos orar, porque quem levanta, quem capacita e quem concede homens como este à igreja é o Senhor. Que Deus traga para o nosso meio homens com esta qualidade. Que Deus nos abençoe. Amém.